Esse início de trabalho eu sempre falo assim para a equipe da importância de estar trabalhando. Independente das condições externas, a pessoa tendo um movimento interno com o trabalho da equipe, ela fica beneficiada. Dentro daquela pessoa vai mudando. E ela muda também no relacionamento com as outras pessoas, porque ela passa a ter mais informações, ela passa a ter mais segurança. Uma ou outra pessoa de seu relacionamento, de seu conhecimento, que precisa de uma orientação, de uma informação, ela procura aquele que trabalha com a equipe. Aquele que trabalha com a equipe dá a condição de segurança naquilo que fala. O trabalho na equipe possibilita esta condição e a pessoa vai vendo através dos anos que ela vai ficando qualificada. E às vezes uma ou outra pessoa pensa assim que precisa de ter mais benefícios para o trabalho. O benefício na vida de uma pessoa é como ela está irradiando, é a importância que ela tem no relacionamento, a condição, a consideração. O trabalho na equipe dá esta condição da pessoa apresentar essa elevação interna. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o crime da hipnose. O crime da hipnose é a pessoa mesma que tem que ir observando assim que a vida dela, ela que tem que ter um direcionamento. E quando ela ouve falar que existe uma pessoa que faz hipnotismo, ela precisa de estar muito presente dentro dela. Só de uma informação assim chegar no ouvido dela, ela apresenta descuidada. Porque uma pessoa que procura um hipnotizador, ela se encontra descuidada e ela entra numa condição de fantasiosa, achando assim que a vida dela pode melhorar. E a vida de uma pessoa só melhora quando ela mesma faz o trabalho de melhorar. Uma pessoa que é colocada dentro de uma empresa, ela não tem o grau para ficar naquele posto porque ela foi colocada de fora para dentro, ela não teve o crescimento para ficar naquele grau. Aquela empresa entra num processo de decadência ou aquela pessoa recebe o salário e fica em casa. Ela não irradia aquele padrão, aquela frequência. Isso é uma coisa simples de ser observada, que assemelha a criança numa sala de aula. Ela pertence a um determinado nível do seu ambiente escolar e coloca-se no segundo ou terceiro nível acima daquele nível que ela tem. Ela não tem como assimilar. Faltou os degraus, faltou o esforço, faltou o empenho. A memória daquela criança não tem como assimilar as informações. Falta a base e aquela criança não tem como acompanhar. Ela vai ficar prejudicada naquele ano letivo e ela vai ficar mais prejudicada ainda, porque nos anos da sua vida ela andou um ano também. Agora ela tem que voltar lá atrás para o nível anterior e as crianças que apresentam naquela condição também tem um ano a menos. Isso é um transtorno para aquela criança. Ela agora tem que adaptar-se a conviver com crianças menores. Vai ser muito trabalhoso para aquela criança. O crime da hipnose é desta condição, achando que a pessoa vai ficar beneficiada sendo hipnotizada e tendo um processo de evoluir dentro dela através da hipnose. A evolução é um processo que existe de uma transformação. Existe uma fusão dentro da pessoa. No caso da criança, a gente conhece. Aquela criança, muitas vezes, no período letivo, ela tem febres.
pelo esforço que ela está fazendo, pela matéria escolar, pelas dificuldades que apresentam nos relacionamentos, ela tem uma transformação, ela tem uma fusão. Aquela pessoa que está querendo aquele cargo através de um merecimento, de um conhecimento, aquela pessoa faz um esforço e muitas vezes ela orienta-se com outro profissional que tem um conhecimento melhor daquelas funções que ela está pleiteando. Ela faz esse esforço. Em toda época na vida de uma pessoa, o esforço é consciente. Se ela tem vontade de conhecer o funcionamento de um determinado instrumento de trabalho, ela faz um curso que vai dar a ela a graduação daquele conhecimento, daquela máquina, daquele instrumento que ela está pretendendo usar para o seu trabalho. Ela vai fazendo essas vivências internas. Com o crime da hipnose não tem vivência interior. Tudo que a pessoa aceita foi colocado dentro dela. Ela passa a executar aquilo, ou atos bons ou atos que não são bons. Ela passa a ter esta condição a mando de outra pessoa. Não teve o processo de lucidez. Dentro da pessoa vai ficar a defasagem. Isso é uma condição bem simples de ser observado. A vida de uma pessoa só tem importância para ela mesma quando ela faz o esforço. E o esforço tem que ser com a boa vontade, porque se faz o esforço sem ter a boa vontade, entra naquela condição que uma pessoa, outra pessoa fala assim que não via a hora de aposentar, porque não aguentava mais aquele ambiente de trabalho. Isso é uma condição muito ruim para a pessoa. Ela trabalhou a vida toda naquela empresa e não desenvolveu um jeito de ter um posicionamento, de ter uma firmeza, de ter um distanciamento dos colegas. O crime da hipnose é uma condição que a pessoa faz os atos ou recebe o comando sem ter uma participação dela. E aquele que faz isso não tem uma clareza das leis espirituais, não tem um conhecimento da matéria fina, porque ele está atuando na matéria fina sem ter o conhecimento. Quando uma pessoa conhece o funcionamento de uma máquina e chega um noviço, ele explica para aquele noviço os cuidados que ele precisa de ter. E aquele noviço, durante o funcionamento daquela máquina, ele fica um período longo ouvindo o barulho daquela máquina. E aquele profissional que trabalha com ela, que está passando os ensinos, vai mostrando onde apresenta as limitações no funcionamento daquela máquina e a manutenção que precisa de ter para iniciar o funcionamento da máquina e no período em que conclui o funcionamento. Todas as coisas na criação têm as etapas. Com a hipnose não tem etapa nenhuma. Tem o comandante e tem o comandado. E o comandado atua como se estivesse num processo interno de dormindo. Ele faz os atos ou bons ou atos que não são bons. Não tem nenhuma grandeza dentro dele. E o que fez a hipnose fica prejudicado. Um ato tem que ter uma grandeza, tem que ter uma importância, tem que ter o sentimento. Para o funcionamento daquela máquina, para o ajuste das suas peças, tem todo um carinho. Um profissional não trabalha de qualquer maneira, ele trabalha ajustando com o equilíbrio, com o ouvido, com o tato. Todas as coisas na criação, o ser humano usa os sentidos para verificar se aquilo está bom. Tem determinadas funções que precisa de muitos detalhes. E aquele profissional, para não ter dúvida naquilo que ele está fazendo, ele usa um aumento para a sua visão, para ficar ciente, seguro daquilo que precisa ser feito, porque na profissão dele não pode ter a dúvida.
O crime da hipnose atua de uma maneira que não precisa de nada. A pessoa aceita o comando e ela vai executar o comando, ou sendo bom ou não sendo bom, não teve valor nenhum para aquela pessoa, ela ficou prejudicada, e aquele que deu o comando ficou prejudicado também. Ele transgrediu as leis da criação, e uma pessoa que tem boa vontade dentro dela, ela só atua com o conhecimento que ela tem da matéria grosseira. Da matéria fina ela não atua, porque dificilmente encontra-se um espírito humano sobre a terra que tem todo um conhecimento da matéria fina. Com a hipnose a pessoa atua na matéria fina sem ter um conhecimento, e aquele que recebeu o comando para atuar, para ficar hipnotizado, ficou também sem a proteção natural que através da vivência da pessoa, a pessoa vai adquirindo. Para aquele novato que vai ter o conhecimento, o aprendizado para trabalhar com aquela máquina, ele gastou um longo período ao lado daquele veterano. Ele fez esta condição interna de assimilar, ter a assimilação, e através do processo ele teve a transformação dentro dele. Todas as coisas na vida de uma pessoa têm a transformação, e a pessoa precisa de aprender com as vivências que ela está tendo. O crime da hipnose. A hipnose atua na matéria fina, e uma pessoa que tem conhecimentos da matéria fina, ela não faz um ato assim, porque ela sabe que aquele que ficou hipnotizado, ele ficou também sem a proteção. E tudo na criação tem a proteção. Quando observa um profissional, ele tem a proteção de trabalhar naquela empresa, independente da função que ele tem. O grau dele possibilita atuar dentro daquela empresa, naqueles setores que ele tem a responsabilidade. E se não é um setor que ele não tem a responsabilidade, ele também não entra dentro daquele setor. Se for por uma necessidade, ele entra naquele outro setor, mas de uma maneira ele atua somente naquele setor que ele tem a responsabilidade. É uma proteção. A proteção existe em todas as coisas. Uma casa que está com o portão aberto, um cachorro passando pela rua, ele para de frente daquele portão. Ele dificilmente entra de qualquer maneira dentro daquele portão aberto. Ele para, ele examina um pouco para depois ele entrar. O espírito humano é da mesma condição. Todas as coisas na criação têm a proteção, têm o limite. Cada um tem que observar assim. Quando tem o uso da hipnose, quebra esta proteção. E aquele que está fazendo a hipnose não tem a condição de dar o auxílio àquele que está hipnotizado. Ele vai ficar prejudicado, e o outro que ele hipnotizou fica prejudicado também. Ele aceitou esta condição. Para uma pessoa aceitar uma condição de ficar hipnotizado, essa pessoa se encontra sem um propósito. No caso daquele profissional, ele não descuida com a sua responsabilidade. Ele faz todo um critério para continuar tendo o cuidado. E quando um ou outro profissional descuida daquela responsabilidade, sempre tem uma consequência. Pode ser ter deixado aquela máquina em funcionamento, faltando o que ela precisa para continuar tendo o funcionamento, ou deixando a máquina funcionar um tempo a mais sem ter a necessidade. Tudo na criação apresenta uma harmonia, apresenta um limite. No caso do cachorro fica fácil de observar. No caso de uma pessoa também fica fácil de observar. Mesmo sabendo que o portão se encontra aberto, a pessoa manifesta de uma maneira
para ser recebida, ela tem o cuidado, ela faz esta condição. No caso de uma pessoa que empreende a usar a hipnose, mesmo sendo para uma cura, a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela se encontra descuidada, porque uma cura é muito mais sério do que se imagina. Uma disfunção que um corpo físico apresenta, aquele que habita aquele corpo está descuidado com ele, pois deixou o seu corpo entrar em uma desarmonia. E a desarmonia pode ser por alimentos que a pessoa colocou na boca, alimentos que não têm uma procedência boa, pode ser por um processo no trabalho da vida de sobrevivência da pessoa. Ela não consegue irradiar aquelas responsabilidades que o trabalho está exigindo. Na nossa vida apresenta assim: se a pessoa tem um relacionamento e esse relacionamento não está tendo um crescimento, para o relacionamento ter um crescimento tem que estar junto com os ensinos, e aqueles que se relacionam têm que estar com uma condição interna de melhorarem, de desenvolver a nobreza, de utilizar a nobreza, a polidez, a coerência. A nobreza atua na vida de uma pessoa toda época, em todos os atos. E a nobreza tem uma outra coisa boa também. Na sequência dos anos, a pessoa tem uma diminuição de visão, tem uma diminuição do reflexo, achando que se encontra mais próxima ou se encontra mais distante daquilo que ela está precisando. E com a nobreza, a pessoa vai sendo cuidadosa, e esse reflexo também retarda no processo interno da vida da pessoa. Essa é uma condição de auxílio que o Criador possibilita. A nobreza é esta condição. Toda época vai fazer bem para a pessoa. Com a nobreza, ela tem também o cuidado com os seus trajes, ela fica mais guarnecida, ela fica resguardada das mudanças externas. No caso do cuidado com o material que a pessoa utiliza, pode ser um talher, pode ser no ambiente da família, ela fica mais cuidadosa, e com esse cuidado ela evita transtorno. Esta é uma condição muito boa. A nobreza vai auxiliando a pessoa no seu dia a dia. A hipnose, ela atua de uma maneira totalmente diferente. Ela vai tolhendo a pessoa e vai prejudicando a pessoa, e a pessoa vai ficando como se estivesse sonada, como se estivesse dormindo de uma maneira, como se estivesse com os seus olhos fechados. Para ter um movimento, a pessoa não precisa de se encontrar com os olhos abertos, porque a gente sabe assim de pessoas que no período da manhã o corpo ainda se encontrava cansado, aquela pessoa levanta, desliga o relógio e volta e deita. Depois a pessoa não tem como falar que ela levantou e desligou o relógio. O processo interno de fazer os atos sem ter a lucidez, isso existe. No caso da pessoa que se encontra na condição de encontrar-se cansada, e esse ato é feito. No caso de uma outra pessoa que tem um trabalho para desenvolver, para apresentar para a sua empresa, ela levanta à noite, faz o trabalho, no outro dia o trabalho se encontra feito e a pessoa não tem como relatar que foi ela que fez o trabalho. Ela utilizou um processo como se estivesse dormindo. Tem uma importância, sim. E tem a diferença do crime da hipnose. Aquele que permite ser hipnotizado, ele entra num processo que ele faz o ato, ele mantém-se no processo de vigília, sem estar ciente
de se encontrar no estado de vigília. Na vida física de uma pessoa, um ato de desligar o relógio e voltar para a cama, de levantar à noite, fazer os trabalhos que precisam de serem feitos, o trabalho escolar ou o trabalho que a sua profissão precisa, é diferente do ato da hipnose. A pessoa que submete à hipnose, ela se encontra descuidada. E aquele que tem um propósito, ele nem fica sabendo onde se encontra um hipnotizador. Ele fica seguro dentro dele e ele vai caminhando a sua vida com aquele propósito interior. Uma transformação na vida de uma pessoa, ela que tem que fazer. Aquela pessoa que foi para uma outra localidade, as limitações que a pessoa teve que vivenciar, as saudades que a pessoa teve que sentir, dentro dela teve uma transformação. Ela teve a vivência, ela atuou de uma maneira ciente na matéria grosseira, aceitando aquelas energias que fluíram dentro dela. A saudade, a vontade de prosperar naquela outra região. Teve todo um processo interno de mudança de graduação. A mudança de graduação existe. Do jeito que a pessoa atua com o seu corpo físico, possibilitando uma condição para aquele corpo sempre se encontrar com saúde e ela sempre corresponder com o seu trabalho, tem também essa mudança interna da saudade, da vontade de rever aquelas pessoas. Tudo o que acontece com uma pessoa, dentro dela tem essa transformação. Com a hipnose não tem a transformação. Tem todos os atos de uma maneira que ela não tem ciência daqueles atos que ela realizou. Ela ficou tolhida dentro dela e aquilo ficou sem importância. Num período seguinte, quando a pessoa larga o corpo de matéria física, ela vê que tudo que ela fez não teve nenhuma grandeza, não teve nenhuma importância e ela não tem um material dentro dela para continuar a sua vida na matéria fina. Aquele que fez o trabalho de hipnotizar prejudicou. Ele tem que esperar todas essas pessoas que ele prejudicou ir para o caminho da luz depois dele. É uma condição que pode gastar uma eternidade resgatando todos os atos que ele fez. O crime da hipnose é um crime, porque atrapalha o livre desenvolvimento. Na criação, todas as coisas apresentam um livre desenvolvimento, um livre atuar, e tem importância aquele que atua com uma liberdade. Quando tem um tolhimento numa empresa em que a pessoa trabalha, aquela pessoa vai ficando sem alegria, vai ficando sem o brilho que ela tem naturalmente. E a alegria é uma coisa que existe na vida de todos. Uma pessoa fica alegre com uma vegetação, fica alegre com os animais, fica alegre com ela mesma. Se está havendo um tolhimento, há uma diminuição desse brilho. E se a pessoa continua trabalhando nessa empresa ou dessa maneira, essa pessoa, na sequência do tempo, ela entra num processo de desarmonia. E a desarmonia interna tem o nome de ficou sem a saúde. E se essa pessoa que ficou sem a saúde procura uma pessoa que trabalha com a hipnose para voltar a ter a saúde, não tem uma melhora interna, pode ter uma aparente melhora no seu corpo físico, mas a melhora tem que ser numa condição de dentro para fora. Ela tem que voltar lá atrás, no período anterior, antes dela receber todos os tolhimentos ou todos os desvios que ela foi ocasionando na sua vida interior. Ela tem que voltar
voltar no período anterior em que se encontrava com a saúde e observando assim que ela também tem que fazer um propósito dentro dela para não desviar novamente. E isso é fácil de observar num relacionamento de família onde apresenta uma desarmonia. Aqueles que se encontram numa condição de relacionar com desarmonia, aquele que sai um pouco, que equilibra a sua saúde e que não se encontra ainda dentro dele feito a transformação, teve a melhora com a mudança do seu viver, com a mudança do seu alimento, teve uma melhora de mudança de constituição, ele volta para aquele ambiente, ele adoece novamente. Dentro dele não teve essa elevação. E uma elevação, a pessoa tem que fazer um trabalho, uma célula dura 22 dias e uma mudança de constituição, a pessoa gasta mais de 2 anos. E ela tem que estar presente dentro dela com os ensinos, procurando viver de acordo. Se acontecer de voltar a ter o relacionamento anterior, ela entrar numa condição de mudança de grau, para ela auxiliar aqueles que se encontram no degrau anterior para subir o degrau. Não é a pessoa descendo o degrau que vai colaborar com aquelas pessoas. A hipnose é da mesma maneira, achando que a pessoa pode voltar ao ambiente anterior, que ela vai colaborar com aqueles com quem ela relacionava anteriormente. Isso é um tolhimento e a hipnose faz esta condição de tolher. E na criação é um livre desenvolvimento, é uma alegria de viver, é uma satisfação que a pessoa apresenta a todo instante. É a própria pessoa que tem que fazer esta condição interna, vendo a diferença que existe em cada coisa. A mudança é de dentro para fora, de fora para dentro é um tolhimento. E isso é fácil de observar. Se a pessoa tem vontade de manter-se com a saúde, com a alegria de viver, ela tem que aprender a respeitar as outras pessoas. Se ela não respeita as outras pessoas, ela tem que ceder à energia que ela tem para as outras pessoas aceitá-la. E quando acontece isso, ela não colabora porque dentro daquelas pessoas não está tendo esse processo de mudança de grau. O crime da hipnose é a mesma coisa. A energia que a pessoa faz os atos é porque recebeu o comando, não é a energia dela que está gerando aqueles atos. Ela não tem nenhuma grandeza com aqueles atos. Na nossa vida interior é muito simples. A pessoa tem que aprender a conviver com o que ela tem. E se ela está tendo esta condição de melhorar, é porque ela vem fazendo o esforço. O crime da hipnose entra naquela condição de achar que a outra pessoa pode ser beneficiada, que a outra pessoa vai ter um desenvolvimento interno. Quem trabalha com a hipnose não conhece a matéria fina. O desenvolvimento é de dentro para fora e a pessoa tem que entrar naquela condição do aprendiz, que está tendo a necessidade de ter um trabalho para o seu sustento. Ele faz esforço para assimilar todas as informações e instruções que aquele profissional está transmitindo. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa precisa de fazer a mesma coisa do aprendiz, é assimilar os ensinos e de ver assim que na criação tudo é harmonia, tudo é beleza, e que se a pessoa se encontra com uma limitação, ela é que tem que melhorar a sua visão em relação ao seu horizonte, em relação ao seu norte. O esforço é individual e a própria pessoa é que tem que fazer esta condição. A hipnose
não possibilita um discernimento, ela possibilita um tolhimento. Aquele que pratica a hipnose prejudica as outras pessoas e aquele que aceitou a hipnose, ele ficou prejudicado. Para a criança ter o desenvolvimento dela, ela é que tem que fazer o esforço de melhorar a resistência das suas pernas. Se ela quer usar os seus braços, o seu centro motor, ela tem que fazer a prática de usar o seu centro motor, de usar os seus braços. Se nós queremos melhorar, temos que fazer o esforço. Aquele que deixa ser hipnotizado ficou prejudicado. Não houve uma grandeza dentro dele. Ele fez os atos amando de outras pessoas.